Olá amigos e amigas, bem-vindos mais uma vez em nosso canal Evangelho no Lar Online. Lembrando que o nosso curso de passe tem 14 aulas que serão publicadas todas as segundas-feiras às 20 horas. Para melhor aproveitamento do interessado, sugerimos que se inscreva em nosso canal no YouTube, acione o sininho, assim receberão com antecipação toda a informação a respeito das publicações. Para qualquer eventual pergunta que o interessado deseje fazer, sugerimos que coloque nos comentários e serão respondidas assim que nos for possível. Nossos vídeos permanecerão no ar indefinidamente, podendo ser copiados, estudados, tantas quantas vezes o interessado assim desejar. Por fim, lembramos que o nosso curso segue o contido no livro Passe, Caridade Ensinada por Jesus, da editora Alta de Souza, assim como seus slides, que serão apresentados em cada uma de nossas aulas. Vamos lá então para a nossa nona aula de hoje. Aula 9, técnicas de passe. Então, para você, amigo, que pela primeira vez está em nosso canal, seja muito bem-vindo e, desde já, sugerimos a você, volte à primeira aula e siga o nosso curso desde a primeira até a aula de hoje. Assim, o aproveitamento do curso será, evidentemente, muito mais proveitoso. Então, para iniciarmos a nossa nona aula, que com certeza foi a aula mais esperada até hoje do nosso curso, pelo menos nos contatos pessoais que temos recebido, as técnicas do passe é assunto de interesse de muitos e hoje chegou o dia da nossa apresentação. Antes de começar, eu vou pedir aí a todos para uma retomada na nossa sexta aula. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Isso está no livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Nesse mesmo slide da sexta aula, nós temos o segundo quadradinho dizendo: o passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem recebe. Esse é o ponto-chave de toda e qualquer técnica que venhamos aplicar em qualquer casa espírita que a gente venha trabalhar. Que essa liberdade que nós temos de mostrarmos o melhor performance nossa para a aplicação do passe, não significa uma liberdade total para não cairmos, evidentemente, nos absurdos, nos ridículos e inutilizarmos de maneira definitiva o passe que nós pretendamos aplicar. Nas casas espíritas onde trabalhamos normalmente, existe uma uniformização dos passistas, uma maneira única de se aplicar o passe, justamente para evitar isso, para evitar o personalismo deste ou daquele passista que represente uma diferença nos tratamentos e, consequentemente, um aproveitamento menor do assistido no quesito de absorção das energias necessárias. Não há da Federação Espírita Federal, estadual, nenhuma imposição da maneira correta de se fazer o passe. Não existe uma técnica única que deve a casa espírita seguir exatamente aquilo. As federações nos dão todo o suporte necessário, toda a orientação necessária para que o melhor sempre seja feito em prol dos assistidos e em prol dos próprios passistas, na sua elevação, no seu aperfeiçoamento. Então podemos dizer com segurança que cada casa espírita usa de sua técnica própria para a aplicação nos seus assistidos, variando infinitamente as suas formas de manejar, de instrumentalizar esse passe.
confirmando, não há um jeito certo de fazer o passe. Então, quando nós nos filiamos a uma determinada casa espírita, nos filiamos a outra casa espírita, ou assim por dizer, e às vezes nós acabamos frequentando mais de um centro, né? E nós vamos percebendo que cada uma delas tem a sua maneira própria de realizar o passe. E lembramos ainda o que nós falamos lá na sexta aula sobre Jesus. O próprio Jesus, o Espírito mais perfeito que nós tivemos aqui no planeta Terra, aquele que nos serve de modelo, de mestre, ele mesmo não tinha uma sala para aplicar os passes, para aplicar as curas, e não tinha um modo único de fazer que a gente pudesse nos espelhar nele e copiar. Nossa, ele fazia assim. Nós vemos através do Evangelho de Jesus, nas muitas passagens, que as curas realizadas por ele, e volto, tá? O passe é feito por intermédio de um passista de cura. O passe é uma irradiação de energia com o objetivo de mexer, de melhorar, de aprimorar, de modificar a estrutura física do ser humano. O médium passista é um médium de passe, é um médium de cura que trabalha exatamente essas irradiações. Então, lembrando o próprio Jesus, não há o meio certo. Jesus, em alguns momentos, nós já falamos lá atrás, efetuou as suas curas à distância, em outras vezes tocando na pessoa, em outras vezes fazendo um montinho de barro e colocando no olho da pessoa, com cuspe ou sem cuspe. Então, a técnica vai da melhor, como nós falamos no começo, da melhor confiança que o passista tenha e que possa ajudar aquele que está recebendo. É muito importante também aquele que recebe o passe estar confiante naquilo. Por isso, o médium passista tem esse dever, esse poder, esse dever de alterar de repente a fórmula em benefício do assistido, evidentemente, desde que se não caia nos ridículos que muitas vezes nós vemos por aí, com o título de passe, de trabalho, de seja lá o que for. Assim como já dissemos no início, esta nona aula pode ser exatamente um divisor de águas entre o amigo que nos assistiu até a oitava aula para esta nona aula em diante. Porque se a expectativa era ter conhecimento de gestos soberbos, gestos prontos para ser um passista, ele vai se frustrar muito com esta nossa aula de hoje, porque o objetivo nosso é mostrar a técnica do interior nosso para a aplicação do passe e nunca o gesto correto que se espera do passista para esse evento. Isso, como eu disse, cada uma das casas espíritas em que nós formos trabalhar vai nos passar a mímica que nós deveremos proceder para uniformizarmos o passe em cada uma das casas que vamos trabalhar. Então, em algumas aqui nós vamos ver que em algumas casas espíritas, nós vamos ver que os passes são individuais, a cabine entra uma única pessoa, e às vezes tem um passista, 2, 3, não importa, tá? E vai fazer os gestos que eles combinaram, não depreciando a palavra combinaram, depois eu explico exatamente o motivo. Existem as câmeras de passes coletivos, que é o mais usual nos centros espíritas, onde várias cadeiras estão dispostas,
vários médiuns passistas estão ali prontos para a aplicação do passe, e entram na sala várias pessoas, cada uma na sua cadeira, e é aplicado o passe simultaneamente. Existem outras casas ainda, e que, embora tenham várias pessoas sentadas nas suas devidas cadeiras, existe um revezamento dos passistas. Então, um primeiro passista poderia estar fazendo a dispersão de fluidos, e a outra fazendo a irradiação propriamente dita, e assim por diante, havendo um revezamento entre os passistas naquela câmara de passe. Existem também em casas espíritas as formas da disposição das cadeiras ou dos leitos. Existem centros que, ao invés da cadeira, a pessoa deita numa maca, né? E o procedimento acaba sendo diferenciado no visual, mas o trabalho de irradiação é o mesmo. Existem câmaras de passe que são com baixa luz, com muita luz, com música, com orações, com esclarecimentos. Aí cada casa espírita vai trabalhar o que melhor tem, o que aquele grupo de dirigentes decidiram para fazer a aplicação do passe. Sempre lembrando a melhor condição daquele que aplica e favorecendo o melhor possível aquele que recebe o passe. Perceberam por que da frustração que eu sugeri há pouco tempo atrás? Embora eu sei que uma grande maioria vem em busca do conhecimento, do aprendizado, das técnicas do passe para benefício dos outros, existem também aqueles que buscam a parte externa. Então, a esses, realmente, o objetivo cai por terra, porque não é milagre, não é mágica, e sim aquilo que vem do íntimo. E isso depende daquilo que nós aprendemos em todas as aulas. Sem tudo aquilo, o gesto, falamos isso em quase todas, é inútil. E é nesse sentido que nós insistimos ainda, embora nosso amigo que está aqui nos acompanhando já há algumas semanas tenha sido assíduo nos conhecimentos, nos estudos, sempre que ele deseje trabalhar como médium passista numa determinada casa espírita, ele que nessa casa participe de todos os cursos que tenham a respeito do passe. Não, eu já fiz, eu já sou veterano na casa, eu não preciso. Não, nós precisamos sim participar de todos os cursos, porque precisamos uniformizar. E aí, de novo, lá vem a pergunta: uniformizar para quê? Você não disse que não importante não é o gesto? Por que então todo mundo tem que fazer um gesto só? Por que todo mundo tem que fazer assim e não assado lá naquela casa e na outra tem que fazer diferente? E aí vem a justificativa agora aqui. A necessidade da unificação dos métodos visuais que nós fazemos para o passe tem suma importância nos trabalhos espíritas, por uma razão simples. Senão para o próprio médium passista se concentrar melhor naquilo que ele está fazendo, mas para que o assistido não tenha preferências. Porque se ele entra numa sala de passe com 10 passistas e eu estou lá irradiando, fazendo gestos, fazendo barulhos com a boca, e Jesus, daqui a pouco, às vezes, ignorância dele dentro da doutrina espírita, ele entenda que lá ele estará recebendo um passe mais forte, e o outro ali do lado, com a mãozinha suave, tranquila, ele vai começar a ter preferências
em quem eu quero me dar passe. Isso a gente vai olhar nas casas se existe na fila a procura de quem vai na frente do outro para pegar o médium tal e não o médium outro. Então esse é um ponto importante que nós temos para a unificação, né, a uniformidade da forma de fazer o passe nos centros espíritas. Fora disso, o passista por si só deve estar imbuído em todos aqueles conhecimentos e elevação que nós já falamos ao longo das outras aulas. E voltamos lá então. Seriedade no trabalho dentro da Câmara de Passe. Seriedade de quem? De quem está ali, evidentemente, na condição de passista, aquele que vai aplicar o passe. Da pessoa que é o assistido, às vezes ele não tem o conhecimento ainda, ele pode entrar com uma brincadeirinha, querer conversar com um que ele conhece, o outro não. Então, na Câmara de Passe não é o momento para isso, para contatos pessoais. Então, essa seriedade no trabalho deve ser absoluta. O tom de voz que nós usamos na sala de passe, e mesmo antes, é muito preocupante quando a sala de reunião, que acabou de ser feita a palestra, a preleção, já está marcado o ambiente para o passe, então as pessoas ficam sentadas e ouvindo de repente dentro da sala de passe os passistas conversando em voz alta, contando piada ainda antes de começar o passe. Então a seriedade é importante. Quem está lá na sala está ouvindo. O nosso cuidado é muito grande nesse quesito também. Nós temos como passista transmitir a maior confiança e segurança ao assistido. Como já falei em outras aulas, às vezes o assistido está ali pela primeira vez numa casa espírita, cheia de preconceitos, e digo por mim lá atrás, quando não era espírita, o medo que eu tinha de passar na porta de uma casa espírita qualquer. Então imagine uma pessoa nessa condição que por algum motivo precisou tomar um passe, e às vezes até meio a contragosto, levado por alguém, se ele não tiver no passista uma pessoa que lhe transmita confiança, que lhe transmita segurança. Então, dentro de uma sala de passe, nós não trabalhamos assuntos que não sejam relativos àquele trabalho que vai ser realizado. E quando o passista adentra a sala, quer dizer, cada casa tem o seu modo, como eu já disse. Então, normalmente na casa, quando termina a preleção, os médiuns passistas se dirigem à sala de passe e vão se preparar para aplicar o passe. Então, antes do começo do trabalho de passe, preparam-se os passistas, prepara-se o ambiente, as cadeiras dispostas nos seus devidos lugares, organiza-se a forma que vai ser procedido naquela sessão e iniciam seus trabalhos. Então vem a pergunta: como fazer o passe? Todo mundo que já presenciou um trabalho de passe conhece o procedimento de uma maneira geral. Mas como fazer, por exemplo, e aqui a nossa preocupação é expor esses problemas, né, ao candidato a passista, passes em pessoas grávidas, em mulheres grávidas. Lembrando que ali naquele corpo existe um outro organismo. Existem dois espíritos ali, o da mãe e da criança que está ali em fabricação ainda. Pode ser gêmeos, seriam 3 espíritos. Como deve o passista nessa hora proceder com relação a tudo isso?
É evidente que cada uma das casas espíritas vai informar aos passistas dela, aos candidatos, com os procedimentos. Em vários desses casos, o diretor da Câmara de Passe muitas vezes assume o passe nessa pessoa grávida quando percebe que o passista que está designado ainda não saberia como proceder nesse evento. Seriam 3 espíritos, às vezes, num passe só da mãe e 2 crianças, no caso de gêmeos. O mesmo acontece quando o passe é feito numa mãe ou num pai que está com uma criança, ou de colo, ou pequena do lado. Como proceder? De novo, não é uma pessoa só, são 2 pessoas ali sob a responsabilidade de um passista. Técnicas que nós vamos aprender casa a casa. Às vezes a criança é pequena e ela pode sentar numa cadeira sozinha, 4 anos, 5 anos, e senta lá toda. Qual o procedimento do médium passista com relação à criança? Mas eu aprendi que a gente faz assim, agora é criança. E a criança não tem aquela organização de espera como o adulto, ela tem os modos próprios. Então, são problemas esses que o médium passista vai enfrentar no seu dia a dia. E segue mais. Pessoas que venham com acompanhantes. Quanto disso acontece? A Dona Maria está passando mal e a filha veio trazer a mãe. Porém, a filha que veio trazer a mãe, ela é de outra religião e que tem no espiritismo pacto com o demônio. Como é que faz? A moça veio trazer a mamãe que queria, só que lá dentro ela está totalmente refratária àquilo. Ela está se persignando lá da maneira que ela pode, do medo que aquele ambiente lhe proporciona, tendo em vista o seu conhecimento religioso. Qual o procedimento do médium passista? Está ali a pessoa e quem veio trazer é o filho, é a filha, é a cunhada, é a empregada doméstica que não gosta nem de ouvir falar em espiritismo, mas foi obrigado a trazer a patroa ali. Como fazer? Leve o médium virar, ele está fazendo o passe, como eu falei, no caso das crianças, no caso da gestante, o passe vai ter que ser para todo mundo, para o feto, que está na barriga da mãe, para a mãe, ou para a criança que está no colo e mais para o adulto que está junto. E nesse caso, pode o médium virar a mão para a mulher que está do lado? Seria uma responsabilidade dele. Então há uma necessidade do conhecimento, do amor ao próximo, do respeito àquela pessoa que veio junto acompanhando uma e que tem horror ao procedimento espírita, que não entende o funcionamento. Então o cuidado do médium nessa hora. Ele vai ter que fazer o passe na pessoa que foi trazida, na senhora que eu me referi agora, e não posso voltar. O plano espiritual vai trabalhar ambos. Nenhum dos dois vai sair daquela câmara de passe sem a devida irradiação necessária. Mas não pode ser por parte do médium ostensivo àquela pessoa. Eu não posso desviar a minha mão àquela pessoa em respeito a ela. E não vou dar lições de morais a ela, porque o entendimento dela é dela. Ela está naquela evolução. Não sei se ela está a mais ou a menos que eu. De repente eu estou achando que eu sou o nosso espírito. Não, e às vezes não. Ela, com toda a reserva dela com relação ao espiritismo, de repente pode ser um espírito muito mais elevado que o meu. Então o respeito é importante nesses trabalhos. Próximo passo importante é o contato físico. Nós já falamos isso no começo, do curso, nas primeiras aulas.
sobre esse aspecto do encostar as mãos, principalmente na relação homem-mulher, em que a moça está ali sentada, de repente com um vestido curto, com um decote um pouco maior, um decote um pouco mais ousado, e como proceder nessa hora? Como o passista, no caso do passista homem, proceder neste momento? Quando há entre o grupo uma afinidade entre os passistas, logo ao perceber uma situação dessa, troca seus passistas ali, tudo discretamente, com cuidado, e fazemos isso. Na última aula nossa, o assunto foi justamente sexo, álcool e glutonaria, porque isso pode incomodar ao médium que está ali, desconcentrando-o para o trabalho, e se for a mulher médium e o homem também ali, para evitar o contato físico e o desvio do nosso pensamento. Então, por isso, todo o aprendizado que nós fazemos por esse tempo todo. Então nosso centro não permite a mulher entrar com vestido, com short ou roupa degotada, etc. e tal. Onde nós iremos parar com essas imposições? E cadê a nossa evolução própria? Se a outra pessoa que está ali veio vestida de uma maneira mais inadequada ou não, somos nós que vamos recriminar e escolher o que é justo a ela. Nós temos que fazer o nosso trabalho, nós temos que ter o nosso estudo, o nosso conhecimento, o nosso autocontrole para que o trabalho flua. Então a concentração do passista, o conhecimento que ele tem, a moral, a elevação desse vai pesar e muito na hora do trabalho de passe. Por isso toda essa recomendação em tantas aulas seguidas, para uma coisa que muita gente acha, é simples, eu vou lá, aprendo a fazer o passe e pronto, eu já estou preparado, já aprendi bastante do espiritismo, já posso dar passe, é grande coisa. Quem acompanhou os livros de André Luiz, e de novo volto aqui para recomendá-los, no primeiro livro, Nosso Lar, André Luiz, tão logo ele sai daquele hospital, e ele começa já a trabalhar nas câmaras de retificação, justamente para ajudar na sua elevação. Ele trabalhava com a Narcisa, que era a enfermeira, e em dado momento ele, como médico que era no planeta Terra, resolveu intervir em benefício de alguém lá na câmara de retificação. Para surpresa dele, a medicina que ele conhecia na Terra em nada lhe ajudava no plano espiritual. Então lá houve uma necessidade de reaprendizado, e é o que nós estamos fazendo aqui agora. A busca nossa neste curso em que nós estamos aprendendo juntos, essa elevação, esse autoconhecimento. E sigamos agora efetivamente para as técnicas, como ela é utilizada nas casas. Então, no nosso primeiro slide desta aula nossa, da 9ª aula, nós vamos ver isto, quadro geral dos tipos de passe. Quando a gente diz tipos de passe, são a forma genérica de tratarmos os passes. Eles são normalmente os passes de limpeza, os passes de fixação daquilo que a gente vai inocular no assistido. Então vamos lá. Tipo de passe: transversal simples e transversal cruzado. Para que ele serve? Dispersão de fluidos. Passe rotatório: concentração, saturação e dispersão de fluidos. Passe perpendicular: para dispersão de fluidos. Longitudinal rápido: para dispersão de fluidos. Longitudinal lento: para saturação de fluidos. Imposição de mãos:
doação de fluidos, autopasse, dispersão e saturação de fluidos. Então, nesse slide nós temos um desenho esquemático dos tipos de passe, generalizando eles. Voltando lá, cada casa vai aplicá-lo com as modificações necessárias para aquilo que a casa deseja. Sigamos lá então no terceiro slide. Passe transversal simples e cruzado. Então vamos saber agora o funcionamento desse tipo de passe. Poder de ação, dispersão de fluidos. Como aplicar? Posicionar as mãos nos lados do paciente, movê-las rapidamente, descrevendo um arco de circunferência, recolhendo os fluidos agregados ao paciente. Se aproximam e se afastam. No ponto final, fechar as mãos e dispersar os fluidos. Então, nesse tipo de passe, para quem já tomou passe em casas espíritas, para quem já acompanhou o funcionamento, vai perceber no transversal esse movimento aqui, circular. E ele é feito de uma maneira rápida. E quando a gente percebe a forma de fazer, é sempre assim, ou assim, cada um faz de uma maneira, não há uma maneira correta. A ideia nossa do que nós queremos fazer e fazemos o gesto, tirando, limpando os chakras daquela pessoa assistida, o organismo dela. Então o passe ele é feito rapidamente e percebendo lá, como diz no texto, né? Eu faço passe transversal simples assim, ou cruzado, quando eu faço dessa seguinte maneira, e no final disso eu faço o quê? Eu recolho e dispenso. Eu recolho e dispenso. Eu recolho e dispenso. Essa é a ideia. Eu, como passista, nós, como passista, precisamos fixar isso em nossa mente para que o plano espiritual também possa nos ajudar. Essa é a ideia que nós temos. Quando nós vamos às compras, porque a nossa dispensa está ficando vazia, nós não chegamos com a compra lá e tuxa tudo lá no armário. Primeiro, antes de fazermos isso, nós vamos limpar o armário, arrumar, ajeitar os produtos que lá estão. Mesmo procedimento aqui no passe. Nós vamos, em primeiro lugar, fazer o quê? A dispersão desses fluidos, a retirada dele e jogar fora. Serve para quê? Aglomeração de fluidos, congestões, inflamações, e lá no texto diz pletoras, que é o mesmo que aglomeração de fluidos, sangue, essas coisas todas. Então sigamos para o nosso quarto slide. No quarto slide nós vamos falar do passe rotatório. O poder de ação desse passe já é outro, diferente do passe transversal. Poder de ação, concentração, dispersão e aglomeração. Como aplicar? Podem ser executados com as palmas da mão ou com os dedos. Aproximar a palma da mão ou os dedos. Operar movimentos circulares da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tanto faz, bem lentamente. Onde aplicar? Está dizendo aqui, no engurgitamentos, abscessos, obstruções, irritações intestinais, cólicas, supressões e males em geral do baixo ventre. Ou seja, em muitos casos, nas casas espíritas, o passe é dado de uma maneira geral para todos aqueles que vieram assistir às preleções, etc. e tal, para aqueles que vieram buscar o passe desta maneira. Porém, muitas pessoas vêm em busca de algo um pouquinho mais detalhado. Ele passa pela orientação da casa,
mostra que, puxa, eu tive uma cirurgia grave, eu operei um câncer no estômago aqui e eu preciso refazer a minha vida. A doença vem às vezes para fazer-nos modificar, né? Dar uma outra oportunidade de vida para a gente, e nós vamos correr atrás do prejuízo que nós estivemos afeitos aí nos últimos tempos. E nessa hora, ele procurando um centro espírita, ele vai falar do problema dele, e é nesse local que o passe vai ser trabalhado de uma forma melhor, e nós já vamos ver logo mais à frente. O objetivo deste passe rotatório, por ser lento, é justamente isso daqui. Ele vai concentrar ali, ele vai irradiar ali e vai ao mesmo tempo limpar ali com mais cuidado, como se fosse assim num curativo, aquela hora que a gente passa o algodãozinho com água oxigenada, nem sei se usa isso mais, que faz a limpeza da ferida para depois aplicar o medicamento. Então esse é o trabalho do passe. Ele faz a dispersão com muito mais intensidade. Passe perpendicular. Poder de ação. Mais segura dispersão de fluidos. Como aplicar? Colocar-se ao lado do paciente. Impor as mãos estendidas com as palmas sobre a cabeça do paciente, uma pela frente, outra por trás. Descer as mãos rapidamente até o chão, dispersar os fluidos, repeti-los com muita vivacidade 5 vezes ou mais. Onde aplicar? Mesma coisa que nós falamos no outro: aglomerações de fluidos, congestões, inflamações e pletoras. Como proceder nesse passe? Nós vamos verificar que numa determinada casa usa-se muito, outras nunca usaram, outras, tanto faz. É o modo, o passe existe, né, da maneira que foi nos trazido. Algumas casas usam ele ou não. O objetivo desse passe é o mesmo que os outros: a limpeza, a dispersão de fluidos. Nesse caso específico, o médium está em pé, o assistido está em pé também, e é feita uma limpeza de cima a baixo, e detalhes, né? Sempre de cima a embaixo e sempre de cima a embaixo e rapidamente, de cima a embaixo e sempre. Estou fazendo o gesto aqui mais exagerado um pouco para que haja um entendimento. Normalmente a gente faz mais discretamente esse ato, porque senão vai dar uma impressão, né, que eu estou jogando fora coisas do rapaz, que o assistido ali está carregado, etc. e tal. E o objetivo nosso não é assustar ninguém, é fazer o trabalho de uma maneira consciente e dispersando sempre os fluidos que foram tirados desde o alto da cabeça até os pés dele, e lá embaixo fazendo a dispersão desses fluidos. No nosso 6º slide, vamos perceber um outro passe típico usado em casas espíritas para a dispersão de fluidos do assistido. Longitudinal rápido, poder de ação, dispersão de fluidos. Como aplicar? Colocar-se em frente ou por detrás do paciente. Impor as mãos estendidas a uns 5 a 10 centímetros da cabeça do paciente. Descer as mãos rapidamente até o joelho e do joelho até os pés em aproximadamente 2 segundos. Ou, se o passista estiver atrás, da nuca até a altura do joelho e depois até os pés. Onde aplicar? Necessidade de calmante, melhoria da circulação. Outro passe de dispersão que tem essa finalidade, como a gente sempre diz. Nesse passe, o assistido fica sentado em nossa frente, e nós, com aqueles gestos que estão no desenho nosso, ele vai da cabeça até a parte baixa, fazendo de novo o quê? Limpeza. Mesma coisa, procedimento de lado. Começa-se da cabeça, acompanha o organismo da pessoa e a dispersão lá embaixo. Sempre a dispersão lá embaixo. Então vai ser aplicado
em algumas casas só esse, a combinação desse com algum outro, tanto faz. Isso nós vamos aprender na casa que nós eventualmente formos trabalhar. No 7º slide nós temos uma diferença. Até agora todos os passes que nós mostramos aqui foi para dispersão de fluidos deletérios que o assistido vem a ter. Neste agora nós vamos perceber uma outra situação. Então vamos lá. Passe longitudinal lento, poder de ação, saturação de fluidos, colocar-se em frente ou por detrás do paciente, impor as mãos estendidas a uns 5 a 10 centímetros da cabeça do paciente, descer as mãos lentamente até o joelho e do joelho até os pés em aproximadamente 8 segundos, ou dos pés à nuca, à altura do joelho, e deste aos pés, lógico, se estivermos atrás do assistido. Repeti-lo algumas vezes. Necessidade de ativação dos fluidos, eles são excitantes e são de aplicar. Então mostramos necessidade, mesma postura com relação ao longitudinal rápido. No primeiro, nós na cabeça até embaixo fizemos isso rapidamente de forma a dispensarmos os fluidos. Neste de agora, no longitudinal lento, nós tomamos o mesmo procedimento de uma maneira lenta, fazendo saturar o paciente com os fluidos que nós estamos emitindo a ele, os nossos próprios e aquilo que nós buscarmos da espiritualidade em prol daquele assistido. Neste nosso 8º slide, nós vamos ver aí uma modificação dos passes que nós falamos até agora, do longitudinal, tendo ele uma outra serventia em prol do assistido. Percebam sempre que o que está importando é aquilo que a mente do passista está imaginando, formando. Lembra que nós falamos? Forma pensamento, etc. O pensamento cria. Então nós vamos criar esse ato de limpeza nos 2 longitudinais. E agora, nesse grande corrente lento, que é do 8º slide, poder de ação, saturação de fluidos. Como aplicar? Mesma coisa que os demais. Colocar-se em frente ou por detrás do paciente, impor as mãos estendidas agora a uns 15, 20 centímetros da cabeça do paciente, descer as mãos lentamente até o joelho e do joelho aos pés em aproximadamente 8 segundos e, lógico, estando atrás do paciente, colocando as mãos a partir da nuca até a altura do joelho, até o pé, repetindo isso algumas vezes. Onde aplicar febres, agitação, geram sensação de bem-estar e calma. É o mesmo passe longitudinal, lento, quando a gente faz, porém quando a gente faz o passe longitudinal lento, nós trabalhamos bem os organismos, os chakras do paciente. Nesse daqui, ele é mais genérico, ele é mais abrangente, ele tem um efeito estimulante muito amplo, mas ele não é dirigido a um ponto, ele organiza o nosso corpo físico de uma maneira mais genérica. Aplica-se aí em agitações, dá uma sensação de mais bem-estar. É aquilo que as pessoas dizem: eu fui no centro, tomei um passe, saí renovado. Esse é o passe geralmente apresentado nos centros espíritas, logo após as preleções e tudo mais. 9º slide, imposição de mãos. Poder de ação, doação de fluidos, igual o outro que nós falamos agora há pouquinho. Nesse também tem por objetivo a doação de fluidos. Nós fizemos em primeiro lugar a limpeza, agora estamos fazendo a doação dos fluidos. Como aplicar? Colocar as mãos abertas com os dedos levemente afastados no local onde se vai agir. Pode ser em qualquer parte do corpo ou nos centros vitais.
Mentalizar que está a transmitir os fluidos que o paciente necessita. Perceberam de novo aqui a palavra eu preciso mentalizar aquilo que eu quero? Quando eu mentalizar, eu pensar, eu crio. Caso seja necessário, impor uma das mãos sobre o centro vital e a outra sobre o local onde se deseja agir. Onde aplicar, conforme a necessidade. Como nós vamos vendo nos desenhos aí, esse é um tipo de passe que é dado nas casas espíritas, né? A imposição das mãos sobre o assistido. Em alguns casos mantém-se a mão na cabeça ou na fronte e a segunda mão acompanhando o lugar onde a pessoa venha se sentir indisposta, um rim, um coração, seja lá o que for. E o objetivo desse passo, o que é? A doação de fluidos. É aí que vem tudo aquilo que a gente aprendeu. Se eu tiver que doar apenas os meus fluidos, pouquinho. Se eu consigo buscar do plano espiritual, eu preciso estar muito bem estruturado moralmente para que o plano me envie aquilo que eu preciso entregar ao assistido aqui na casa. Autopasse, poder de ação, dispersão e saturação de fluidos. Como aplicar? Aplica-se um dos tipos de passe em seu envoltório físico e fluídico, conforme a necessidade de dispersão ou saturação de fluidos. Aplicá-lo sempre no início e no final dos trabalhos de passe. Onde aplicar? Conforme a necessidade. Como foi falado agora há pouquinho, quando se começa um trabalho numa câmara de passe, entram-se os passistas e ele tem que se preparar para o trabalho que ele vai realizar ali. Ele vai aplicar passe em várias pessoas. Então, antes dele começar, o autopasse é o passe que é feito nele próprio. Normalmente os passistas fazem o autopasse antes do início da aplicação e ele pode ser feito também sozinho em casa, claro, quantas vezes nós quisermos. Depois do trabalho, sim. Depois da faculdade, sim. Depois do lazer, sim. Nós podemos fazer esse autopasse. Ele é uma oração que se concretiza em nosso favor. Primeira parte que o passista precisa, está lá no primeiro quadradinho. Concentração, buscando do plano maior as substâncias renovadoras. Todas as outras aulas foi falado sobre isso. Precisamos merecer do plano espiritual essas substâncias renovadoras. Precisamos saber buscá-la para o nosso trabalho a ser realizado do passe. Então, tanto faz a técnica a ser usada nesta casa ou na outra. Eu, como passista, preciso disso. Buscar, me concentrar para buscar os fluidos necessários lá. Não é a casa que vai me dar, sou eu que vou buscar. Segundo quadradinho. Após ligeira imposição de mãos, aplicar um dos tipos de passe conforme a atividade. Feito essa primeira parte, dependendo do modo que a casa espírita que a gente trabalha vá funcionar, a minha segunda parte é aplicar o passe, qualquer um que a casa tenha, de dispersão. Eu preciso fazer isso. Eu preciso aplicar esse passe. Item número 3. Ao final de cada atuação, cerrar os punhos como num ato de recolher. Recomendação é essa. Não importa como você está fazendo na sua casa espírita. Importa que depois em que foi feito o passe de dispersão, eu possa encerrar, fechar as minhas mãos, como se eu tivesse pensando, como se eu tivesse retirado aquelas substâncias deletérias do assistido e segurado comigo nas mãos. Quarto item. Abrir as mãos
estando ambas distanciadas do corpo, a fim de dispersar os fluidos recolhidos durante a atuação. Então, agora em que eu fiz aquele primeiro ato, fiz a limpeza, recolhi nas minhas mãos, eu dispenso. Todas as casas espíritas, todos os tipos de passe, procedimento básico é esse. E, como se diz no quinto quadradinho lá, voltar as mãos em movimento rápido ao ponto inicial e refazer o processo várias vezes conforme o trabalho, conforme a casa que o amigo estiver trabalhando. Ele vai lá fazer o passe e vai fazer a limpeza, 1, 2, 10 vezes, aí vai de cada passista. Com o passar do tempo, com a nossa elevação moral, com o aprendizado, os estudos, nós vamos conseguindo ter uma sensibilidade maior. Por isso que numa câmara de passe, que tem 10 pessoas lá para tomar o passe, nós vamos perceber que um passista já terminou o passe, o outro está lá ainda, demorando. Por quê? Porque de repente a sensibilidade dele entendeu que aquele assistido X está precisando de mais aqui, ou mais ali, ou mais lá. Então essa sensibilidade nós vamos ganhar com a nossa evolução. Então nesse último slide nós vamos perceber aqui os momentos e a forma, né, como é que a gente aplica o passe e obtém o resultado necessário num conjunto aqui só. Então no primeiro momento aqui, ó, eu preciso fazer uma ação dispersante. Nessa ação dispersante, se eu tiver condição, a gente informa o assistido que não é para ele proceder em incorporação. Normalmente nas casas espíritas, aquele que vem sempre já sabe disso. Aquele que vem pela primeira vez cheio de problemas e passa pela orientação já é também informado para não incorporar neste momento. Aí o diretor do trabalho de passe é que vai ter que organizar isso para que isso não aconteça e às vezes até ele próprio tomar o passe dessa determinada pessoa. Então o primeiro passo ele vai aplicar os passes de dispersão, aqui está dizendo o longitudinal rápido, mas dependendo da casa vai usar outros tipos lá, é o primeiro momento. E levar o paciente a mentalizar, por exemplo, uma cachoeira, para facilitar a limpeza. Quando ele imagina aquilo tudo, a mente dele não fica dispersa, ele consegue concentrar, nesse caso aqui, numa cachoeira, numa situação de limpeza, e ele vai se sentir limpo também. Igualzinho a gente, precisamos mentalizar, o assistido também precisa. Já na segunda fase, primeira fase, nós vamos dispersar os fluidos deletérios. Na segunda fase, nós vamos ter que repor para saturar ele de energias boas. Na segunda fase, reposição. Levar o paciente a mentalizar o sol para facilitar essa reposição. Quer mais energia que nós recebemos aqui no planeta Terra do que o Sol? Então, quando o assistido é induzido a imaginar o Sol irradiando sobre ele, ele consegue assimilar melhor tudo aquilo que ele tá precisando naquele momento. Então, essa indução feita na mente dele tem por esse objetivo. E nessa segunda parte vamos usar o passe, nessa segunda fase, o passe já de restauração, o passe de impregnação de energias melhores. E com isso nós encerramos o assunto desta nossa nona aula, esperando o amigo para a próxima semana, na nossa 10ª aula, onde abordaremos a técnica de passe 2. Essa, com toda certeza, é muito mais prática para todos nós aplicarmos no nosso dia a dia, sem contraindicação, uma boa parte delas pelo menos. Então aguardamos todos nas próximas segunda-feira, às 20 horas, e fiquem todos com Deus.